que é esse ciclo financeiro? Ele, basicamente, ele vai avaliar em qual ciclo você está na sua vida, e são basicamente 3 ciclos. O ciclo da frustração, o ciclo da sobrevivência e o ciclo da prosperidade. O que fala esse ciclo? É a forma como você escolhe viver a sua vida. São as ações, são as atitudes que você tem diante da sua vida. Aqui não é só ligado à questão financeira, mas é a forma também que você gasta o seu tempo e o foco que você dá de energia para aquelas ações que você está tendo no seu dia a dia. E aí eu vou passar por cada ciclo para que vocês consigam perceber em qual ciclo que vocês estão. Quando vocês responderam um formulário, depois a gente foi liberando aos poucos, conforme foram respondendo, a gente liberou os pontos. Então, você deve ter recebido algum e-mail falando qual que foi a sua pontuação. Essa pontuação, ela vai de 0 a 30. Então, se vocês precisarem de tempo para checar o e-mail, porque é importante que vocês estejam com essa pontuação aqui agora, tá? Então, se precisar, vocês me avisam para olhar o e-mail. Qual que é a questão aqui? É muito importante, gente, para a gente dar esse primeiro passo, é a gente entender em que momento nós estamos, em qual ciclo nós estamos, para que a gente tenha consciência e a gente possa evoluir para o próximo nível. Se a gente não tem consciência de como está a nossa realidade, o nosso contexto, os nossos números, a gente não consegue avaliar o que precisa ser feito, quais são os próximos passos que precisam ser dados para que a gente possa atingir um nível superior. E isso vale para tudo na vida. Por exemplo, quando a gente quer quando a gente quer emagrecer, o que a pessoa vai olhar? Primeiro, ela vai olhar para a medida dela, pode ser uma métrica, ela pode olhar qual que é o peso que ela está pesando agora, para que a partir daí ela entenda o que ela precisa fazer para chegar no objetivo dela. Seja que quer reduzir, sei lá, 10 quilos, quer reduzir 10 centímetros de barriga, não sei. Mas ela primeiro precisa entender em que momento é que ela está. E o ciclo é a mesma coisa. E eu vou falar de cada ciclo. Bem, o primeiro ciclo, que é o ciclo da frustração. Esse ciclo da frustração, gente, ele fala sobre geralmente aquelas pessoas que já estão desanimadas, que já estão com falta de tempo, elas falam que não tem tempo para realizar tudo que elas precisam realizar na vida, elas estão sem ânimo, a energia dela está esgotada. São geralmente aquelas pessoas que estão muito desorganizadas financeiramente, e muitas das vezes essas pessoas elas estão endividadas. Então, não tem uma boa qualidade de vida, elas estão muito estressadas e geralmente já começam o mês com muita dificuldade. Então, são aquelas pessoas que estão, assim, bem frustradas, que estão bem desenergizadas, que estão bem, assim, bem desanimadas. Quando você olha para a pessoa, você já vê que ela tem uma energia baixa, um alto astral baixo, que muitas vezes está reclamando da vida. Então, esse é o ciclo da frustração. Às vezes a pessoa nem está reclamando, mas ela não vê luz no final do túnel. Ela está desanimada, ela está sem esperança. Então, qual que é o maior cuidado aqui? A pessoa que está no ciclo da frustração, e eu não sei em qual ciclo você está exatamente, mas essa pessoa que está no ciclo da frustração, qual que é a maior necessidade? Nesse momento, é parar tudo. É entender como que está a sua vida. Colocar no papel mesmo. Entender qual que é o contexto atual. Então, eu estou lidando, nós temos aqui na Lavi alguns clientes, não é a maioria, mas temos alguns clientes que estão endividados. O que a gente faz com esses clientes? A primeira coisa é entender onde eles estão. É entender qual que é o tamanho da dívida, para onde que está indo todo o dinheiro deles. Então, a primeira coisa é colocar ali no papel o que está acontecendo na sua vida, para onde está indo o seu maior gasto de energia, onde está indo o seu maior tempo, onde que está indo esse dinheiro.
A partir daí, olhando para isso, entendendo o que precisa ser feito, quais são os próximos passos que precisam ser dados para que a gente possa recalcular a rota. Essa recalcular a rota é uma coisa que a Natiele, que está aqui no grupo com a gente, que ela diz muito. Então, olhar para o que precisa ser feito para a gente sempre ficar ditando as regras do jogo e se não tá bom, então bora recalcular. Sempre recalculando essa rota. Tem alguém aqui que gostaria de compartilhar algo? Se não tiver, não tem problema, tá? Nath, eu tenho uma pergunta. Esses ciclos, a gente vai ver os outros, mas esses ciclos a gente pode ir e vir. Sim, pode ser que eu não estou nele hoje, mas pode ser que um dia eu esteja, né? Pode. E é justamente a gente vai falar disso no próximo, que é o próximo ciclo da sobrevivência. Então, aqui a pontuação é: quem atingiu de 0 a 10 está no ciclo da frustração. Então, você recebeu a sua pontuação de 0 a 10, se você pontuou de 0 a 10, você está nesse ciclo da frustração. Não é o fim do túnel, gente, tá? Não é, pelo amor de Deus. Mas é importante a gente saber. É igual muita gente já escuta assim: nossa, eu não quero nem olhar a fatura do meu cartão de crédito. Não, vamos olhar sim. A gente precisa saber o que está acontecendo, tá? Então, vamos... Quem pontuou de 0 a 10 é porque está no ciclo da frustração. Vamos para o próximo nível. Para o próximo ciclo. O ciclo da sobrevivência é para quem pontuou de 11 a 24. Então, se você teve 11 pontos a 24 pontos, você está no ciclo da sobrevivência. O que é esse ciclo da sobrevivência? Geralmente é aquela pessoa que já está confortável com a vida dela, mas muitas das vezes ela não sai do lugar. Ela até ganha dinheiro, ela tem até uma boa qualidade de vida, mas muitas vezes ela não evolui financeiramente. O patrimônio dela muitas vezes não cresce conforme ela vai evoluindo na sua carreira, na vida. Ela às vezes é aquela pessoa que não quer gastar tempo às vezes no trabalho, o trabalho já está suficiente. Bem, uma das vontades que a gente vê nessa parte do ciclo é que muita gente quer comprar um apartamento para os filhos ou quer ter a moradia própria. Muitas das pessoas entendem que a felicidade é garantir o futuro dos filhos. Então, quem já tem família, muita gente que está nesse ciclo da sobrevivência, a sua felicidade ela basta em garantir a escola dos filhos. E tem que ter muito cuidado, gente, nesse ciclo da sobrevivência, porque qual que é o ponto aqui? Foi a pergunta que a Natiele trouxe. Quem está no ciclo da sobrevivência, e se estiver bem ali, bem no limbo, ele pode cair facilmente para o ciclo da frustração. Tem que ter cuidado aqui. Porque se a pessoa não tá gastando o melhor, não tá tendo um equilíbrio ali em relação a tempo, energia, e não tá investindo bem esse dinheiro, qualquer situação de algum imprevisto que, né, fora do seu controle, pode fazer com que essa pessoa saia do ciclo da sobrevivência e vá para o ciclo da frustração. Agora, mas também quem está no ciclo da sobrevivência está muito próximo de ir para o próximo nível, que é para o ciclo da prosperidade. É só fazer alguns reajustes. Então, quem está no ciclo da sobrevivência, ótimo, porque já está um passo ali do ciclo da prosperidade. Só que tem que tomar cuidado, porque tem muita gente no ciclo da sobrevivência que é muito otimista. Ah, eu não preciso de tal coisa, porque isso não vai me acontecer. Aí vem uma pandemia, né? Em 2020, e aí veio para mostrar que a gente não sabe de tudo. E a gente realmente precisa, às vezes, ter ali um plano B para se preparar diante de algumas situações que podem acontecer na sua vida. Pode ser uma doença, pode ser um pequeno acidente no trabalho, de carro, enfim, pode ser, às vezes, a pessoa deixou de receber, teve um atraso no pagamento, e isso faz com que ela vá para o ciclo da frustração, porque ela vai se desorganizar por completo. Então, tem que ter muito cuidado, porque aqui o ciclo da sobrevivência, é importante você ter consciência que se você está nele,
E eu acredito que a maioria das pessoas estão nesse ciclo da sobrevivência, a maior parte da população brasileira, classe média, está nesse ciclo da sobrevivência. Então, aqui o ponto é, vamos ver o que precisa ser feito para usar os próximos passos para que a gente possa ir para o ciclo da prosperidade. E, por fim, agora a gente vai falar do ciclo da prosperidade. O ciclo da prosperidade é para aquelas pessoas que teve a pontuação acima de 25. Aqui é um grupo seleto de pessoas que estão nesse ciclo da prosperidade. Mas qual que é o outro ponto aqui? Quando a gente fala da prosperidade, nós entendemos na Lavin que a prosperidade ela não está ligada só ao dinheiro. Não é só ligada à questão do quanto que você ganha. Uma pessoa que é próspera, nós acreditamos que ela está em equilíbrio na sua vida, tanto pessoal, tanto profissional. Ou seja, equilíbrio nas áreas da vida. Área da saúde, área pessoal, familiar, área de relacionamentos, área profissional, área financeira. Então, a gente acredita que quem está nesse ciclo da prosperidade é muito mais quem está ganhando dinheiro. Porque a gente vê muita gente ganhando dinheiro e que não está vivendo esse ciclo da prosperidade. Igual hoje cedo, eu atendi duas famílias e de forma individual, e são servidores públicos que têm uma estabilidade financeira. E o que a gente mais escuta aqui hoje em dia, né? A gente quer buscar estabilidade financeira. E esses servidores públicos, era uma família, um caso, e o outro era uma mulher sozinha. Eles ganham líquido, gente, acima de 20 mil. Eles têm um bom cargo, concordam comigo? Quem vê assim, vocês acreditam que eles estariam no ciclo da prosperidade? Se eu falasse só o salário deles, concordam que... Sim, porque eu não sei qual a porcentagem, mas acho que 5% dos brasileiros ganham isso aí. Então, assim, quando eu falo para vocês, sem falar o retrato da situação da família, é uma família que tem um orçamento, no caso, uma mulher acima de 20, e no caso da outra família, acima de 30. É uma família que tem prosperidade financeira, concordam? A família que está com um ganho acima de 30, se eles estão na seguinte situação, a gente precisa vender a casa deles, a casa está avaliada em quase 1 milhão, e mesmo vendendo a casa, ainda não vai pagar todas as dívidas. Eles estão no ciclo da prosperidade? Frustração, eu acho. Frustração total. Estão muito desorganizados financeiramente. Eles estão sem energia, preocupados, ansiosos, muito frustrados. Em vários momentos com essa família, eu tive que ser a terapeuta do casal. E assim, sendo muito transparente aqui com todos vocês. Então, gente, o ciclo da prosperidade não é sobre o quanto que você ganha. Não é sobre ganho financeiro. A mulher que eu atendi, ela não está nesse nível, ela está endividada, mas não é nesse nível. Está numa situação que a gente vai conseguir resolver de uma forma um pouco mais rápida do que a dessa outra família, mas o ponto é, eles não estão no ciclo da prosperidade. Então, quem está no ciclo da prosperidade sabe usar o dinheiro com consciência. Esse patrimônio da família financeiro, ele também aumenta constantemente, mas ao mesmo tempo, a vida pessoal, ela está equilibrada com a vida profissional. Eles têm planos claros sobre o que quer atingir e consegue tirar esses planos do papel. Não vive em prol do dinheiro. Então, define objetivos claros e consegue realizar esses objetivos, consegue realizar esses sonhos. Então, o ciclo da prosperidade é isso. É você ter essa organização financeira, é você fazer boas escolhas, ter consciência em momentos de imprevisto. Também ter facilidade para fazer boas escolhas e conseguir realizar sonhos, tendo um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida financeira. Quem estiver no ciclo da prosperidade, está excelente.
Agora é só continuar e manter esse bom trabalho, que você já está na fase ali de ter essa liberdade financeira, falta só caminhar para a independência financeira. E é isso que a gente vai ensinar aqui. Alguma dúvida, gente? Nath, eu vou levantar a mão aqui, né? Quero perguntar uma coisa. Diga. Tô avaliando a pesquisa aqui, que eu recebi por e-mail. Então, se eu entrar dentro dela, tudo que tem, tipo, um feedback, que tá escrito feedback, como se fosse um simzinha, quer dizer que a resposta foi errada, assim. Então, é um ponto que eu tenho que olhar. É porque, na verdade, Nath, tem algumas perguntas que a resposta certa seria o sim e algumas perguntas que a resposta correta seria o não. Poxa, então eu tô pecando aqui. Seria essa análise que eu faria pelas respostas? Para chegar num score de prosperidade, eu tenho que olhar para essas respostas que eu não pontuei. Exatamente. Era isso só que eu queria. E o ciclo da prosperidade, lembra, sempre fazendo aquela... Ele fala sobre tempo, energia e dinheiro. Então, não é só sobre dinheiro. É sobre também como que você está... Qual que é o gasto de energia que você está tendo e o tempo que você está alocando ele nas atividades que você tem. Então, por exemplo, se você está ganhando muito dinheiro, mas não está tendo uma boa qualidade de vida, você não está tendo um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, você não está no ciclo da prosperidade. Porque, entendeu? Então, por exemplo, igual você conhece algumas pessoas em Alphaville. Muita gente ganha dinheiro pra caramba, tem muita gente ali financeiramente muito bem. Mas muitas vezes elas não estão no ciclo da prosperidade. Elas só apenas estão sobrevivendo, porque só estão ganhando dinheiro, mas não estão tendo um bom tempo de qualidade com a família ou com elas mesmas. Entende? Total, faz sentido. Entendi. É um choque um pouco especificamente, porque a gente tem uma mentalidade sobre algo, sobre possibilidade especificamente, que é conectada a quanto que ganha. Mas se olhar em tempo, energia e dinheiro, faz total sentido, pelo menos para mim. Obrigada. É bom trazer isso porque vocês precisam ter clareza. Então, aí, se alguém estava pensando que o ciclo da prosperidade é só ter dinheiro, não é? Tanto é que algo que a gente vai abordar aqui, a gente vai falar muito ao longo da mentoria, que o planejamento financeiro que a Lavi acredita não é só você saber como alocar seu dinheiro no melhor investimento. É sobre você realmente tirar os seus sonhos do papel. O investimento é só uma consequência, mas a primeira coisa, né, a prioridade, realização de sonhos, tá? Beleza, vamos para o próximo. O próximo, gente, é a estatística que a gente traz aqui para que vocês entendam como que é a situação financeira dos brasileiros. Isso foi um estudo que o SPC fez aqui no Brasil, e assim, por que a gente passa pelo ciclo? Porque é muito alarmante. Tem muita gente que tá no ciclo da frustração e da sobrevivência. Só ficam andando e não saem do lugar. Muita gente está até se afundando. Então, só para vocês terem uma noção, a parte de controle financeiro, 81% sabe muito pouco ou quase nada de finanças. 81% dos brasileiros. Gente, é muita gente. Então, aqui, outra coisa, né? 8 em 10 brasileiros não sabem como controlar as próprias despesas. 36% dos brasileiros deixou de pagar ou pagou alguma conta em atraso. 38% dos brasileiros já entraram no cheque especial pelo menos uma vez no último ano. 40% dos brasileiros que possuem cartão de crédito já deixou de pagar a fatura integralmente no último ano. Deixar de pagar a fatura do cartão de crédito é o pior negócio que vocês podem fazer. Quem está nessa situação, ou quem já passou, fica aqui. A gente vai falar sobre isso depois, mas já fica aqui, logo de cara. Se você já está quase tendo que pagar sua fatura do cartão de crédito e você não tem dinheiro, é melhor você contratar um empréstimo pessoal do que deixar de pagar a fatura do cartão. Porque a fatura do cartão de crédito tem uma taxa de juros absurda. E quando eu falo pegar empréstimo pessoal, é diferente de cheque especial.
Porque o cheque especial, ele também tem uma taxa de juros altíssima. Então, gente, se vocês estão nessa situação, jamais deixem de pagar o cartão. Exceto aquelas pessoas que estão extremamente endividadas, que já deixou de pagar a fatura do cartão diversas vezes, igual a família que eu estava atendendo hoje mais cedo, o melhor negócio nesse caso é outro, tá? Mas quem está que não chegou nesse extremo, não deixem de pagar a fatura. E aqui é um outro dado sobre hábitos de compra dos consumidores. 30% dos consumidores que fizeram compras nos últimos 3 meses, eles excederam o limite financeiro. E nessa compra, 60% foi destinada para roupas e calçados. Então, assim, essas pessoas que excederam o seu limite financeiro, não foi para pagar uma conta urgente que era de comida, necessidade básica. Era para gastar com roupa. 36% compraram produtos mesmo sem poder. Essas pessoas que compraram sem produtos, a maioria delas, 58%, compraram eletrônicos. Quantas pessoas aí que vocês já conhecem que não tem um salário bom, mas que tem a última geração de telefone? Vou falar iPhone porque a maioria sabe o preço do iPhone. Muitas vezes não tem nem como pagar, mas a maioria compra eletrônico. Então aqui, gente, não é só sobre necessidade básica. Eu sei que no último ano a gente está passando por um momento de crise. Então tá tudo muito mais caro. Comida tá mais caro, combustível tá mais caro, habitação tá mais caro. Mas é só mostrando aqui para vocês que o problema ele é muito mais grave. E quando a gente está em crise, só potencializa. Se tá ruim, vai ficar ainda pior. Se tá bom, vai ficar ruim. E aí, teve algumas compras também parceladas. E 44% das pessoas já fizeram compras parceladas de eletrodomésticos. Bem, então alguns dados aí para que vocês possam entender como que está o contexto geral do brasileiro.